Então, vamos continuar aqui. Daí eu trouxe, como eu estava falando com vocês, né, caiu a sala. Eu trouxe essa tabelinha só para vocês, para facilitar o estudo de vocês, né, para vocês saberem o que é par, o que é ímpar, não que eu vá cobrar, tá? Ai, quantos lacrimais tem? Isso não é conteúdo necessário para vocês se preocuparem, é mais mesmo para vocês se situarem, tá? Bom, então quando a gente fala nos ossos da cabeça, todos eles são articuláveis, tá? Então eles são unidos através de articulações muito finas, que são chamadas de suturas. E aí, principalmente nos ossos do neurocrânio, nós vamos ver que existem essas suturas, elas são muito evidentes. Então, quando a gente vai estudar, principalmente a articulação entre o frontal, os parietais, o temporal e o occipital, é muito visível. E essas suturas, elas recebem nomenclaturas, né? Elas têm denominações anatômicas. Então, vamos conhecer um pouquinho e entender cada uma delas. A primeira sutura é essa aqui horizontal, que está articulando o osso frontal aos ossos parietais, né? Nessa imagem a gente consegue enxergar muito bem. E aqui, inferiormente, um pedacinho dos ossos esfenoidais, tá? Também estão articulados nessa sutura. Essa sutura, ela é chamada de coronal. Lembram que a gente viu o plano de corte coronal, de secção coronal? Ela tem essa característica, tá? Então, ela atravessa a cabeça de um lado ao outro, tá? Do lado direito para o lado esquerdo. Então, essa é a primeira articulação chamada de sutura coronal, entre o osso frontal e os ossos parietais que nós vemos aqui nessa imagem. Os dois parietais, eles são unidos ou eles estão articulados através dessa sutura chamada de sutura sagital. Tá? Então, a sutura sagital é essa sutura que está articulando os dois ossos parietais. Então, aqui nós ainda vemos, ó, a sutura sagital, tá? E posteriormente, articulando os ossos parietais com o osso occipital, nós vemos essa sutura. Ela lembra a letra grega lambda, então ela recebeu, né, a nomenclatura anatômica de sutura lambdoide. Então, a sutura lambdoide é aquela que está articulando o osso occipital aos dois ossos parietais. São só essas suturas que nós temos no crânio? Não, tá, gente? Mas essas são as mais importantes, então a gente estuda apenas essas três. Professora, Sim. você pode repetir a sutura coronal, por favor? Então, a sutura coronal, ela é a sutura que articula o osso frontal Uhum. aos ossos parietais. Ah, sim. Obrigada. Imagina. E ela é uma sutura que lembra mesmo o plano de secção coronal, tá? Porque ela atravessa a cabeça de um lado Uhum. ao outro, tá? Do lado direito ao lado esquerdo. Bom, então, eu comentei com vocês, né, que essas suturas, além delas possibilitarem a união entre os ossos, né, a movimentação, mesmo que seja reduzida, né, porque os ossos do crânio, eles não se movimentam muito. Essas suturas, elas possibilitam que os ossos cresçam, né? O bebezinho, quando ele nasce, a cabeça dele é bem pequenininha, né? E conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela tem que acompanhar o crescimento do cérebro.
Além disso, né, o bebê, quando ele vai nascer, principalmente de parto normal, ele acaba passando por uma transformação, né, óssea, para que ele consiga passar pelo canal uterino, que é pequeno, né, gente, pensando em relação ao tamanho da cabeça da criança. Por esse motivo, a cabeça ela acaba se flexibilizando, né? Ela tem essa capacidade de se flexibilizar. Parece uma estrutura muito delicada, né? As pessoas geralmente têm muita preocupação com a cabeça de um recém-nascido, e realmente, né? Precisa de uma atenção, mas é uma estrutura que tem uma elasticidade graças a essas articulações. Essas articulações numa criança, numa cabeça de um recém-nascido, apresentam espaços que são chamadas de fontanelas, que popularmente nós conhecemos por moleira, tá? Que seria, deixa eu até ver, acho que eu tenho aqui. Bom, então, essa aqui seria uma cabeça de um recém-nascido, tá? Então, nós vemos, ó, um espaço entre os ossos anteriormente e um espaço posteriormente. Esse espaço, ele não é aberto, tá? Ele é preenchido pela articulação, que é uma articulação do tipo fibrosa que vai se fechando conforme há o crescimento do osso do bebê, igual a cartilagem hialina que nós vimos, tá? Aqui eu também tenho cartilagem hialina. Então, essas fontanelas, que são chamadas de moleira, então elas são duas, tem uma anterior, que é a maior, e uma fontanela posterior, que é uma menorzinha. E essas fontanelas, elas vão diminuindo conforme a criança vai crescendo e o osso vai aumentando e se ossificando, tá? Porém, existem adultos que podem apresentar a fontanela posterior, que seria essa aqui, ó, ainda aberta até os 30 anos, tá? O que fecha, né, assim, por cerca ali dos 6, 5 anos, né, de uma forma definitiva, é a fontanela anterior, tá? Que ainda possibilita um crescimento, mas que é bem reduzida, já não é tão palpável e visível, ok? Professora, mas se a pessoa demora tanto para fechar essa Hum, moleira, tem algum problema? não, na verdade não tem risco nenhum. É uma característica genética, é, a única coisa que qualquer trauma que a gente tenha na cabeça é um risco alto, independente da fontanela estar aberta ou não. Mas por característica dela, não há problemas, tá? Professora, a senhora pode retornar no slide anterior que eu tenho uma dúvida? Esse ou o anterior ainda? Isso. Esse, não, é esse. Qual que é se a senhora puder mostrar com a setinha, bem certinho a divisão do lambidoide, e se é esse triângulozinho, só o triângulozinho é o osso occipital, ou o de baixo também é? Ó, o osso occipital é todo esse aqui, todo ele, tá? A Porque parece que ele é dividido já, então ele é dois? Não, não, é um só. É um só. É que tem uma marca mesmo de separação, tá? Mas é um osso só. E a sutura lambidoide é só essa daqui, ó. Tá? É só essa. Forma um triângulo. Isso. Entendi, obrigada. Imagina. Aí vocês vão ver, tá? Que caso vocês forem procurar em outros livros, né, aprofundar o assunto, existem outras suturas, tá, gente? Não é só essas, mas a gente estuda as mais importantes, tá bom? Beleza, então aí a gente conheceu um pouquinho dos ossos e agora a gente começa a estudar os acidentes ósseos. O que que eu Existe uma definição para acidente ósseo? Não existe, tá? Anatomicamente, a gente classifica um acidente ósseo como uma irregularidade, como uma abertura dentro de um osso,
um espaço, um buraco no osso, uma saliência, eu chamo de acidente ósseo, tá? Mas não existe definição. Na face, nós vamos ver a presença de 3 acidentes. E esses são bem visíveis e, assim, é muito difícil a gente não conseguir enxergá-los. O primeiro seria a cavidade orbitária, tá? Que é o espaço onde está inseridos os nossos ossos. O segundo, que a gente já comentou um pouquinho sobre ele, é a abertura piriforme. Ela tem um formato de pera, né? E é onde vai estar inserido a cavidade nasal. E o terceiro acidente são esses espaços que são chamados de processos alveolares, onde os dentes são inseridos, tá? Então, cada espaço desse é um processo alveolar que é preenchido por um dente. Então, esses seriam os acidentes da face, tá? Quando eu olho para a estrutura face, esses são os 3 acidentes que a compõem. Quando nós olhamos o acidente cavidade orbitária, ele é composto por vários ossos, tá? Então, ele não é um acidente formado por um osso só. E isso eu preciso que vocês saibam, tá? Então, quais são os ossos que formam a cavidade orbitária? Olha, então a gente viu aqui, né, que a cavidade orbitária, ela vai ser formada pelo osso frontal, pelo osso esfenoide, pelo osso etimoide, o osso lacrimal, a maxila e o zigomático. Esses ossos, eles se articulam e eles formam a cavidade orbitária. Certo? Sim. A abertura piriforme, ela é feita, né? O que forma esse acidente ósseo? Então, os ossos nasais, né? Um direito e um esquerdo. A maxila. O osso vômer, que nós vimos um pedacinho anterior. O etimoide. Então, esses são os ossos que nós vimos. Professora, Oi, perdão. Oi. começa esse de novo que eu perdi. A abertura piriforme? Começa esse de novo. Isso, aham. Então, a abertura piriforme, ela é composta, né? Ela é formada, na verdade, pelos ossos nasais, pela maxila, pelo vômer, e pelo etimoide. Tá? Que são os ossos que a gente viu até agora. Ok? Professora, Sim. só para tirar uma dúvida. Se tiver um acidente na cavidade orbitária, ela Uhum. pode afetar também a abertura piriforme? Pode. Pode sim. Se houver uma quebradura, por exemplo, em relação à quebradura, você está falando, né? Sim. Se houver uma quebradura, por exemplo, no maxilar ou no esfenoide, né, que é esse ossinho aqui, provavelmente vai danificar também a cavidade nasal. Que são ossos que têm Entendi. uma
composição de estrutura, né, que dividem a mesma estrutura, então aí acaba comprometendo. Entendi. Obrigado. Imagina. Vai ter material teórico sim, tá? Aí, quando nós olhamos a cabeça numa vista lateral, ela também vai apresentar alguns acidentes ósseos, tá? O primeiro e o mais evidente, o arco... Oi. O processo Ah, tá. alveolar. Desculpa. O processo alveolar, ele não vai... Ele é composto por um único osso. Então, na região superior, os dentes, eles estão inseridos na maxila. Então, todos os processos alveolares superiores, eles são compostos apenas pela maxila. E os processos alveolares inferiores, eles estão inseridos todos na mandíbula. Tá? Ele não tem um conjunto ósseo de composição. Professora, você pode repetir, por favor? Tá? Os processos alveolares, então, eles são compostos por um único osso. O que é superior, né? O processo alveolar dos dentes superiores é formado na maxila. E os processos alveolares inferiores, eles estão todos na mandíbula. Esse processo alveolar é onde cada dente estaria encaixado, é isso? Isso, é esse espaço aqui, ó, para cada dente. Ah, entendi. Professora, anatomicamente falando, o que é o dente, a estrutura dente? O dente, ele é um composto orgânico e inorgânico, como se fosse um osso. Embora ele tenha a mesma característica óssea, ele vai ter algumas camadas de proteção um pouquinho diferente, como o esmalte, né, que protege externamente, mas ele é uma estrutura rígida bem parecida com o osso, tá? Formada também por parte orgânica, né, que é composto por células, e parte inorgânica, que é formada por alguns elementos químicos, né, como cálcio, fósforo, que o compõem, tá? Alguns minerais. E aí Mas, a por via gente... de regra, não é um osso, não se considera um osso. Não, não é considerado osso. Não. Nós nascemos com todos os nossos dentes já geneticamente desenvolvidos, tá? Vocês vão ver mais à frente que o bebê já nasce com todas as gemas dentais inseridas dentro da mandíbula e da maxila. E aí, né, conforme a gente vai crescendo e desenvolvendo, os dentes, o que é de leite cai e o definitivo permanente posiciona-se, né, sobre os processos alveolares, mas não é caracterizado o osso. Obrigada. Imagina. Tá. Aqui a gente vê, então, os acidentes laterais, né, da cabeça. Então, o primeiro e o mais evidente, o que a gente enxerga aqui, ó? Do osso zigomático, nós vemos uma estrutura como se fosse uma projeção óssea se direcionando para o osso temporal, estão vendo? Essa estrutura, ela forma como se fosse um arco, tá? Existe um espaço atrás. Então, esse elemento anatômico aqui, ó, nós vamos chamar de arco zigomático. Tá? Então, o arco zigomático é uma projeção óssea que sai do zigomático e se articula com o osso temporal.
posterior ao arco zigomático, aqui nesse sombreado, existe um espaço, tá? Esse espaço nós vamos chamar de fossa temporal. Então, posterior ao arco zigomático, existe um espaço. Que recebe a denominação de fossa temporal. O próximo acidente que nós vemos, ó, é essa abertura, também inserida no osso temporal, chamada de meato acústico externo. Professora, pode repetir, por favor? Então, o próximo acidente, também inserido no osso temporal, é essa abertura, chamada de meato acústico externo. É o buraquinho do ouvido, né, que a gente consegue ver externamente, é o meato acústico externo. Professora, Sim, o arco zigomático é a projeção óssea que sai do zigomático e se articula com qual osso? com temporal. É Com o esse aqui, ó. temporal? Isso, ó, é isso aqui que a gente tá vendo, ó. Beleza, obrigada. Ah, imagina. Isso, dentro do meato aqui fica o martelo, bigorna, e estribo. O meato, ele é como se fosse um canal, um tubo, tá? E aí nós vamos ter, esse tubo, ele está passando lá dentro do crânio, né? Ele tem essa abertura externa e ele vai ter também uma abertura interna. A gente vai ver mais à frente, tá? E aí ele vai ter essa articulação com o osso, com esses ossinhos, né? Com o martelo, a bigorna e o estribo. Bom, os outros dois processos, eles ficam logo abaixo aqui, ó, na base do osso temporal, abaixo do meato acústico. Então, nós vamos ver aqui, ó, uma ponta bem arredondada, que lembra um mamilo. Então, nós vamos chamar de processo mastoide, tá? Então, essa ponta aqui arredondada, ó, chamada de processo mastoide. E anteriormente ao processo mastoide, a gente tem essa projeção bem fininha aqui, ó. Que lembra um estilete, ó. Então, nós chamamos esse processo de processo estiloide. Esses processos, geralmente, pessoal, geralmente eles servem para fixação muscular, tá? Então, os músculos, eles se prendem, eles têm um ponto de fixação nesses processos, nessas fossas, nesses arcos,
né? Então, ele é onde ele se fixa entre um osso e outro para garantir que o movimento aconteça. Como eu vou decorar isso? Tem que estudar, gente. Certo? Professora, Hum, cada, eu perdi, quer dizer, eu não anotei o mastoide e o estiloide. processo Você pode repetir, fazendo um favor? Aham. Então, aqui a gente vê o meato acústico externo, né? Inferiormente a ele, ó, nós vemos posterior, né? Um processo arredondado, ó. Lembra um mamilo. Então, nós chamamos de processo mastoide. E anteriormente, um processo bem fininho, chamado de processo estiloide. Então, na vista inferior, é a vista da face onde a gente enxerga a maior quantidade de acidentes ósseos, tá? A gente vai estudar todos? Não, tá? Não tem como e a gente vai basear apenas naqueles que vocês vão aplicar no curso de vocês, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, ó. Esse é o osso occipital, certo? O osso occipital, ele tem uma grande abertura que permite a saída da medula espinhal, né, do cérebro em direção à coluna vertebral. Então, essa grande abertura, ela recebe uma nomenclatura, tá? Chamada de forame magno. Todo buraco, tá? Então, que for um buraco mesmo, que possibilita a passagem de uma estrutura de um lado para o outro, em anatomia vocês vão chamar de forame. E como esse forame ele é muito grande, ele é o maior, né? Então, ele é o forame magno. Professora, mas o do ouvido não é considerado forame, então? Não, ele é um meato porque ele é um tubo, tá? A gente vai ver mais à frente que nós temos o meato acústico externo, né? Aí eu tenho um tubo ósseo que passa dentro do crânio e que se abre dentro do crânio, formando o meato acústico interno. Por isso que não é um forame. Entendeu? Não, não entendi, não. É como se fosse um cano de PVC dentro do crânio, tá? Aí ele tem uma abertura externa, onde você conectaria uma torneira, pensamos assim. Ah, sim. E aí Então, o forame não tem abertura externa. Não, forame ele é um buraco, não tem só ele não tem uma continuação, ele não tem uma continuação óssea, igual tem um cano. Ele é só um buraco mesmo, é como se eu tivesse feito uma abertura no osso. Entendi, obrigada. Então aqui a gente vê o forame magno, tá? Que ele está inserido no osso occipital. E lateralmente ao forame magno, vocês vão ver duas saliências, ó, uma esquerda e uma direita. Tá vendo? Se você olhar bem, ó, lembra uma solinha de sapato. Tá? Se a gente for usar a nossa imaginação aqui, tá? De um lado e do outro. Esses elementos anatômicos, eles são chamados de côndilo do occipital. Tá? Então, ó, forame magno.
E ao lado do forame magno, nós temos 2 elementos, né? Então, côndilo do occipital direito e o côndilo do occipital esquerdo. Professora, Uhum. você pode repetir, fazendo um favor, o que a senhora falou do forame magno? Todo buraco que permite o quê mesmo? Todo buraco, né, que possibilita a passagem de uma estrutura, de um elemento anatômico, a gente vai chamar de forame em anatomia. E aí, como esse é um buraco que possibilita a passagem da medula espinhal, nós vamos chamar de forame magno. Tá? E ao lado do forame magno, nós vemos os 2 côndilos do occipital. Beleza? Beleza, obrigada. Do lado aqui, ó, nós vamos ver 2 aberturas. Estão vendo? 2 forames. 2 direito e 2 esquerdos. Esses 2 também são forames, tá? Um que possibilita a passagem de uma veia, chamada de veia jugular. Então, eu chamo esse forame de forame jugular. E aí, a gente vai ter um direito e um jugular esquerdo. Certo? E o de cima, ó, então, forame jugular, né? E o de cima, que é o forame carótido, que permite a passagem da artéria carótida. Tá? E aí, esses são pares. Então, a gente tem um jugular direito e um jugular esquerdo, e um forame carótido direito e um forame carótido esquerdo. Como que a gente identifica, né? Por estar na mesma posição, na mesma região. O forame carotídico, ou forame carótido, ele é um forame mais circular, ele é mais arredondado. Tá? Então, se vocês observarem na imagem aqui, ó, ele é mais redondinho. Tá? Desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, é mais fácil ainda de observar, ó. Aqui é bem redondinho. O forame jugular aqui já é bem irregular, olha. Tá vendo? Tá? Isso porque a veia, ela é um pouco mais... Ela não é tão elástica, né? Então, ela tem uma flexibilidade maior. Então, o forame, ele tem um formato variado. Esse forame. Lateral aos forames, nós vemos os acidentes que a gente já viu numa vista lateral. Aqui o processo mastoide, que é o processo arredondado. E anteriormente a ele, o processo estiloide. Professora, a localização de cada um é importante a gente saber. Em que sentido você diz, por exemplo, em relação aos forames? Sim, com certeza. Tá bom. Tá, mas eu não vou perguntar assim, por exemplo, o processo mastoide está inserido sobre qual osso? Isso eu não preciso saber. Eu quero que, na hora que eu apontar para vocês aqui, vocês saibam me dizer que esse é um processo mastoide. Certo, obrigada. Nessa região aqui, ó, vocês conseguem enxergar um sombreamento? Então, eu tenho do lado direito e a gente também tem do lado esquerdo. Vocês conseguem enxergar? Esse sombreamento, ele possibilita a articulação da cabeça da mandíbula. Seria essa área aqui, ó, tá? Esse acidente ósseo,
ele é chamado de fossa mandibular. A fossa mandibular é onde a cabeça da mandíbula vai se articular. O próximo acidente ósseo, então nós vemos aqui, ó. Então, nessa área, nós vemos o osso vomer. O vomer, ele vai originar, junto com o osso etimoide, o nosso septo nasal, tá? Que é o que divide o nariz em narina direita e narina esquerda, certo? Da mesma forma como a gente tem narina direita e esquerda, lá dentro da cavidade nasal, nós também vamos ter duas aberturas, uma direita e uma esquerda, tá? Que continuam com a nossa faringe, né? Direcionando o ar lá para os pulmões. Essas aberturas posteriores, elas vão receber a nomenclatura de coanas. Certo? Professor,